Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site, você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. Nós terminamos o ano e iniciamos o ano com a série especial do Brasilagro 2015-2016, onde a preocupação maior, a nossa pauta maior que nos dirigia, era exatamente mostrar o que nos espera daqui para diante. Um dilema que preocupa hoje a todos os empresários, a todos os investidores, a própria sociedade civil, é nós sabermos o que vem daqui para diante, de que maneira nós podemos nos preparar para as mudanças, ainda mais com essas mudanças tão rápidas que vêm acontecendo com o advento da internet, onde as nossas vidas mudaram completamente e tudo com uma rapidez muito grande. Nós tivemos em depoimentos que ouvimos o ex-ministro Roberto Rodrigues, o presidente da BAG, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, o presidente da Copercito, José Vicente da Silva também, lideranças do setor mostrando preocupação em relação ao futuro do agronegócio, ao futuro da atividade do agronegócio. Um setor também que passa já por mudanças e tem realmente mudanças muito grandes pela frente, são desafios que nós temos para que nós possamos nos preparar para um mundo diferenciado e onde o Brasil pode ou não ocupar posições de destaque. No último programa nós mostramos a experiência da Agropastoril Campanelli, na região de Bebedouro, que é realmente um avanço muito grande. A entrevista que nós fizemos com o Vitor Campanelli alcançou uma repercussão muito grande e principalmente em termos de qualidade. Nós recebemos centenas de mensagens, todas elas pedindo que avançássemos um pouco mais nesse caminho de mostrar o que o futuro vem vindo pela frente. Não que a gente tenha uma bola de cristal à nossa frente, mas realmente nós temos a oportunidade de conversarmos com pessoas que têm uma visão estratégica, uma visão diferenciada com relação ao que vem vindo pela frente. E nós temos hoje o prazer de estarmos aqui conversando com José Davi Furlan, um consultor preocupado em transformação das empresas, transformação das pessoas, transformação das instituições. Vamos chamá-lo de Davi, que é o nome de guerra dele. Davi, prazer muito grande a gente poder fazer um primeiro programa com você. Eu tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades, porque esse é um assunto que não se esgota num programa de 1 hora de duração. Ronaldo, obrigado. Você falou sobre transformação e falou que está transformando rápido. Exatamente. Eu vou te dar uma comparação. Antigamente, as coisas mudavam de maneira linear. Então, um dia depois do outro, e depois de um período razoável de tempo, as coisas tinham mudado, mas não tanto. Só que hoje a gente não vive mais um período linear, a gente vive um período exponencial. Então imagina, se você pegar linear, se eu der 30 passos, no 30º passo você sabe que eu vou ter, se cada passo é 1 metro, eu vou ter andado 30 metros. Mas se você tiver uma função exponencial de 30, onde nós vamos estar? Então você vai estar em 1, 2, 4, 8, depois de 30 passos você vai ter dado 26 voltas na Terra. Você não vai ter andado 30 metros. Então é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. A gente vive, a cada ano que passa, a velocidade aumenta, porque a gente está em aceleração. Então se a gente comparar 2016, que é o ano que nós estamos agora, com 2035, nós não vamos estar 19 anos na frente. Nós vamos estar possivelmente há 1000 anos na frente, assim, com essa mentalidade de exponenciação. Então é isso. Agora, o século XXI não é uma sequência do século XX, é uma ruptura. E as empresas que foram bem preparadas e tiveram sucesso no século XX estão praticamente condenadas no século XXI. Tem um estudo nos Estados Unidos que 40% das grandes empresas lá devem fechar nos próximos 10 anos. 40%. No Brasil, mesmo com o crescimento econômico e tudo dando certo, 48% fecham. E muitos me perguntam assim, então no Brasil quantas empresas vão fechar nos próximos 10 anos? Falo, bom, nos Estados Unidos é 40%, no Brasil eu vou te dizer, são 70%. Isso nada a ver com crise pontual, não, nada a ver com quebra de petróleo, má gestão pública? Não, isso daí só acelera o movimento para o novo.
Mas as coisas vão acontecer inevitavelmente, queira ou não. Então veja, a questão da internet, a digitalização. Até outro dia você tinha fax, você tinha videocassete, nós tínhamos que ir numa loja para alocar vídeo. Hoje acabou tudo isso aí, não tem mais nada. A Blockbuster fechou a última loja. Veja o caso da Netflix entrando e derrubando as TVs abertas. E a música, né, que a gente hoje, livros que você compra digital, não precisa mais ter. Então muita coisa vai fechar, inevitável. A gente fala dos carros autônomos, carros elétricos que virão, e não é porque o Brasil é um país mais periférico que isso não vai acontecer, isso vai acontecer porque as plataformas são mundiais. Quando você faz um carro lá, é um carro para o mundo todo. Então vai acabar chegando aqui também o carro elétrico, o carro autônomo. Então isso aí vai gerando impacto. Shopping center vai acabar. Por que o shopping center vai acabar? Porque onde que está o shopping hoje? Não é no varejo online? A gente compra pela internet. Então, como o shopping center termina? Agora você fala, o que fica no lugar? Pode ter o entertainment center, centros de entretenimento, beauty center, centros de beleza, health centers ou centros de saúde. E aí sim você converte para outra coisa. Mas não shopping. Então muita coisa está condenada e vai fechar mesmo. Aqueles que reconhecerem isso antes evitam a crise. O que é a crise? Eu sempre falo o seguinte, vender uma máquina de fax hoje é difícil, então o setor está em crise. Claro que está em crise. Você está tentando fazer hoje o que você fazia há 30 anos atrás e querer ter sucesso, não vai ter sucesso. Então nós temos que começar a pensar para frente. Não o que vai acontecer em 2016, mas o que vai acontecer para 2020, 2025. À medida que a gente entende o que vai acontecer lá, a gente se prepara para aquilo. Por setores. Setor de prestação de serviços, o que inclui serviços bancários. Eu sei que você tem uma visão muito própria com relação a sistema financeiro. O que no setor de serviços você consegue enxergar de mudanças e transformação daqui para diante? Não vai mudar muita coisa. Você falou de bancos e estima-se que até 2025 não existam mais agências bancárias. Isso vai desaparecer. Você quer ver o setor de beleza? Antigamente, as manicures iam à casa das pessoas. Depois criaram os salões de beleza. E agora o que está acontecendo? Os aplicativos e tudo mais está fazendo com que as manicures voltem à casa das pessoas. As pessoas chamam pelo aplicativo, como é um táxi, um Uber, eles chamam a manicure, vem e você tem uma reputação digital e assim vai. Então tudo é afetado, nada passa incólume dessa transformação digital. Então veja, a revolução digital que existe hoje, que a gente já está numa fase pós-digital, não estamos mais numa fase digital, é o mesmo que aconteceu na eletricidade. Quando não havia eletricidade, depois veio a eletricidade e tudo foi construído com a eletricidade. É a mesma coisa. Então veio a parte digital, agora que as coisas vão ser construídas. E o digital não é um destino, é uma fundação. Então passar cabos de eletricidade, ter tomadas, isso não foi nada comparado ao que surgiu depois, geladeira, micro-ondas, TV e tudo mais que foi habilitado. Então vai habilitar muita coisa agora com a revolução digital. E vai dar muito empoderamento para as pessoas. As pessoas vão ter muita força como consumidores e também naquilo que elas querem fazer enquanto trabalham. As pessoas não querem mais trabalhar só para ganhar a vida, as pessoas querem ter um propósito de vida. Então vai mudar praticamente tudo. Está mudando e mudando rapidamente. Então nada que governo, alguma entidade isolada queira mudar o rumo vai conseguir, porque o movimento é maior que eles. Ensino, que mudança a gente consegue enxergar? Esse é brutal, porque a escola hoje o que é? A escola é uma fábrica. Ela forma pessoas para trabalhar com burocracia. Então veja, o ensino hoje de 2016 é o mesmo ensino de 1916, e se você voltar ainda para 1816 é o mesmo. Talvez só ter um pouco de diferença da Idade Média, porque era o mestre e o discípulo. Mas de lá para cá ficou a mesma coisa. Então a gente forma pessoas em massa, alunos como produtos padronizados, sendo que hoje não é mais o aluno que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar ao aluno, focando em habilidades, em talentos individuais. Então muda completamente. Então no futuro a escola vai ser em rede, nós vamos precisar de menos instalações físicas, menos transporte de alunos, muita coisa virá pela rede. Né? Nós podemos ter transformar as escolas em centros de experimentação e colaboração e não mais aquele expediente que você dá. Então você imagina, o que é a escola hoje? Você tem um horário de entrada e um horário de saída. É o que o aluno vai fazer no futuro. Ele vai para trabalhar, tem horário de entrada, tem horário de saída. O ônibus que leva, a van que leva é o ônibus que vai levar ele no futuro. O sinal do recreio é o intervalo para o almoço. O ponto que ele assina é a lista de presença. Então é uma fábrica. E na verdade, uma estrutura. O ensino nosso hoje, Davi, não sei se você concorda comigo, é uma estrutura militar. Você tem uniformes, você já mencionou a questão dos horários, você tem a disciplina e você tem aquela caixinha preta que vai, quer dizer, o professor entra, dá aquela aula e se esgota ali, ao término da aula, termina o assunto.
Exatamente, parece um sistema militar, parece uma fábrica, às vezes parece um hospício. Então por isso que você está tendo hoje, virou universal, todo mundo consegue ter acesso à educação, mas o índice de abandono é enorme, as pessoas estão saindo porque não vê propósito naquilo. E mais, eu vou te dizer, se você está fazendo hoje uma faculdade, eu até escrevi um artigo outro dia, se você está fazendo hoje uma faculdade cuja área vai ser substituída em breve pela robótica, computação cognitiva, inteligência artificial, eu escrevi no artigo, largue a faculdade, parta para o empreendedorismo. Porque você vai virar mais um desempregado. E mais, e vou te dizer, esse sistema de emprego e renda caminha lentamente para o fim, vai acabar o emprego. Então cada vez mais nós vamos ter microempreendedores individuais. Quando eu falo essa questão do empreendedorismo, as pessoas pensam, mas eu vou ter que ser empresário, eu vou ter que ter uma empresa. Não, você vai ter que ser um microempreendedor das suas habilidades. Que habilidades você tem? Então você coloca as suas habilidades a serviço da rede que você opera. Então, em vez de você ser um escravo assalariado, porque é isso que é hoje, se você pegar a CLT, o que é? A pessoa é um escravo assalariado. E você começa a pegar as suas habilidades e colocar para uma rede, trabalhando com o seu propósito. Então o século XXI muda completamente a relação de trabalho, em vez de emprego, as pessoas terem trabalho, porque hoje as pessoas querem emprego. Muda completamente a questão do consumidor, do cliente, que ele é protagonista, ele escolhe, não adianta mais você colocar propaganda, publicidade, que não é por aí que ele vai comprar. Muda completamente essa questão da sustentabilidade, porque a gente não pode crescer infinitamente num mundo finito. Como é que o PIB pode crescer 4 ou 5%? Quer dizer, se você crescer 4% ao ano, você praticamente dobra em 23 anos. Como é que você pode dobrar? Imagina a China, que cresce 7% ao ano. Como é que a China pode dobrar a cada 10 anos? A cada 10 anos uma nova China? Mais uma China? Onde vai acabar isso daí? Então a gente não tem mais que preocupar em crescimento, a gente tem que se preocupar em evolução, em desenvolvimento. Quando a gente nasceu desse tamanho, a gente cresceu e ficou dessa altura. E a gente parou de crescer, mas a gente continuou aumentando nossos conhecimentos, nossa cultura, e a gente progrediu aqui. A gente não continuou crescendo fisicamente. Então o futuro vai ser menos coisas materiais e muito mais na questão do desenvolvimento das pessoas. Questão fabril, as indústrias, o que você consegue enxergar em transformação daqui para diante para as indústrias? Essa também vai mudar completamente. Imagina, cada vez mais nós estamos partindo para uma economia do compartilhamento. Então o que é isso? Para que eu vou ter que ter algum objeto se eu uso ele uma vez por ano? Vamos lá, eu tenho uma furadeira. Você que é homem deve ter também, né? Todos os homens acabam tendo uma furadeira. Eu uso uma vez por ano. Por que eu tenho que ter? Será que eu não poderia ir num supermercado e lá ter uma seção de locação e eu locar aquela furadeira por um sábado, que eu vou ter que fazer algumas coisas, e depois eu devolvo no dia seguinte? Então veja, se a gente começa a partir para isso, você não precisa produzir milhões de furadeiras, concorda? Você pode ter um número menor de furadeiras, que elas são locadas conforme o uso, porque a minha está parada já há quase um ano, e aí o que acontece? Diminui a venda. Então no futuro nós vamos estar muito mais para locar coisas do que comprar coisas. O século XX foi muito o século de construir, de ter, de vender, essas coisas. E o século XXI é mais de conectar, de usar e de colaborar. O que você enxerga para aquela indústria? Você fez o exemplo, a relação do fax, do aparelho do fax, com o computador. Não acredito que tenha fábrica mais de fax hoje, né? Não tem. Não deve ter. Não tem. Agora, essas indústrias que vieram com modelos que receberam, vamos dizer, o empreendedor e pôs a indústria para funcionar, naquele momento, há 20, 30 anos, era um nicho de mercado interessante, ele conseguiu empurrar, não se faziam pesquisas de mercado como se fazem hoje, quer dizer, eu sou um gênio, eu vou criar uma máquina que seja uma furadeira especial, joga lá no mercado e vou vendendo ela até deixar de começar a vender, que é mais ou menos o que a gente está sentindo hoje na indústria, não apenas no Brasil, mas na indústria mundial, a indústria que começa, de repente, a parar de produzir, porque o mercado parece que exauriu. Sim, você veja aí que agora fechou uma grande indústria de fogões, mas o Brasil tem 99% das casas tem fogão, e você vai trocar fogão de quanto em quanto tempo? E mais, tem restaurantes, tem outras opções que a gente pode usar também, não precisa mais só o fogão. Então é isso, então esgota o mercado, e mais, antigamente era muito esse negócio de empurrar. A gente criava alguma coisa e contava com os meios de comunicação em massa, contratava uma agência de publicidade e ficava empurrando, compre, que o caminho da felicidade está pelos nossos produtos. Então você ia lá comprar com a ilusão de que aquilo ia servir para você. Então, na verdade, você era manipulado pelos meios de comunicação e também pelas agências de publicidade. Hoje não, o consumidor ganhou
o poder. Ele vai na internet, vamos lá, você quer comprar um liquidificador, você não vai ficar assistindo publicidade de liquidificador, você vai na internet, você vê os modelos de liquidificador que tem, você compara, vê qual que é o melhor, o preço, prazo de entrega, você clica, paga, 3 dias depois estão aqui na tua porta. Então não é ninguém mais que fez tua cabeça. Você vai ler a recomendação que outros que compraram aquilo, se gostaram, não gostaram. Se você vai se hospedar num hotel é a mesma coisa. Se você vai fazer qualquer coisa hoje é assim. Então os meios de comunicação estão perdendo força e eles vão ter que se transformar nisso daí. A publicidade então ela está numa morte lenta. Você vê cada vez mais isso daí está acontecendo, porque ela já não faz mais a cabeça de ninguém, e nós vamos ter que partir para um outro modelo, que é um modelo mais do cliente puxa. Então nós vamos ter que partir mais para relações públicas, mais para entrega de valor, mais para aquilo que as pessoas realmente interessam para elas, e não mais a gente querer manipular essas pessoas. Você está dizendo que você enxerga que a comunicação sofre também uma transformação brutal. Não. Aquele velho conceito de eu vou pegar um jornal de manhã cedo, de notícias do dia, da noite anterior, isso já está passado. Sim. Até porque jornal hoje você já lê pela internet. Claro. Revista só serve mesmo para ser folhada numa antessala de um médico, de um dentista, não é isso? Para que você vai assistir o jornal de noite, lá das 8 horas, 8h30 da noite? Tudo aquilo que ele está passando é reprise do que você já viu durante o dia. Hoje a gente tem acesso instantâneo a tudo. Você pega uma banca de jornal, onde que eles ganham dinheiro hoje? Vendendo chicletes, refrigerantes, essas coisas. Eles não ganham mais dinheiro vendendo revistas. Pergunta para qualquer um, você vai ver. Então viraram, na verdade, postos de conveniência, como num posto de gasolina, as bancas de jornal. E a informação é tão rápida, como é que você vai imprimir isso num papel? O tempo que você leva para imprimir já mudou, já não é mais aquilo. Então as comunicações sofreram uma disrupção completa. E vai piorar isso daí, vai cada vez mais tornar a coisa em rede, e os grandes que manipulavam as informações e tal vão perder esse domínio. Eu queria que você explicasse um pouquinho por que você vê que os grandes que manipulavam deixam de ser privilegiados Não, porque eles não têm mais efetividade alguma. Você imagina o seguinte, se eu sou um meio de comunicação e eu tenho um patrocínio, eu não vou nunca falar mal daquele meu patrocinador, você concorda? Mesmo que ele faça alguma coisa errada. Agora, isso envolve, inclusive, mídia pública oficial. Com certeza. Agora, você imagina quando as pessoas se unem em rede, que tudo, a grande característica da rede é o trabalho gratuito, né? Veja, você vai num restaurante, você avalia lá, gostei desse restaurante. Essa avaliação que você fez é gratuita. E agora as pessoas estão gerando informação gratuitamente. Então elas vão postando, e isso liga em rede. Como elas não têm nenhum tipo de vínculo com nada, elas falam a verdade, elas falam o que elas sabem, o que elas viram, presenciaram. E aí o que acontece? Em quem você acredita mais? Lá num lugar que está lá na internet, que 10 mil pessoas estão falando aquilo, ou você vai na televisão ver o que ele falou? Porque você sabe que lá tem uma série de compromissos que eles têm que manter. Aqui não, aqui a pessoa é livre. Então cada vez mais os meios de comunicação vão perder força. Poder público, governança pública. Esse então está extremamente desafiado. Porque veja, antes nós tínhamos que eleger representantes. Para pensar, para que a gente precisa eleger representante? A gente podia fazer tudo pela internet. Vamos lá, quer pôr uma lei? Coloca a lei na internet, qualquer brasileiro pode propor uma lei. Se você conseguir 1 milhão, 1,5 milhão de assinaturas, aquilo vai para frente. Então, joga para a rede, deixa as pessoas se manifestarem. Então, assim, essa questão do legislativo, essa centralização, por que tem que ter um representante? Eu mesmo posso me representar, eu posso fazer parte disso, né? Então, é o empoderamento do cidadão. Antes o cidadão não tinha poder nenhum, ele estava debaixo do Estado. Agora não, ele está aqui. Então ele não encara mais o Estado como um senhor, ele encara o Estado como uma máquina que tem que estar lá que servir. E eu tenho falado muito sobre isso aí, não é mais o cidadão que tem que servir o Estado, é o Estado que tem que servir o cidadão. Isso tem que mudar completamente. Então o Estado está sob essa inquisição, né, do cidadão, das pessoas como um todo, e vai cada vez mais. Área de lazer. Lazer, hoje não existe mais agência de viagens. Não, você é o seu próprio agente de viagens, né? Você pode fazer o que você quiser. Veja, você vai se hospedar num hotel, aí você diz assim, mas por que eu tenho que ficar num hotel? Por que eu não posso ficar na casa de alguém? Eu mesmo, quando viajo, há muitos anos já, eu viajo só pela Airbnb. Eu loco casa, apartamento, etc. Eu tive uma experiência com a minha esposa, fui correr uma meia maratona em Florianópolis, e um cunhado meu tinha acabado de chegar de Paris e falando, olha, eu aluguei pelo Airbnb, alugamos um apartamento em Paris, em frente à Torre Eiffel, preço 10% do valor de qualquer diária, excelente local, e alugamos um apartamento compartilhado em Florianópolis. Experiência fantástica. Exatamente. E redução de custo.
Quer dizer, sobrou dinheiro para comer um camarãozinho na Ilha da Conceição, ainda, na Lagoa da Conceição. Sim. Então você acaba, não é só a mudança em si, mas ela traz também um ganho, pelo menos você economiza com isso. Você não é mais turista, você é um viajante. Eu tenho usado muito isso daí, né? Porque eu viajo bastante. Você falou de Paris, eu loquei lá em Maré, no bairro lá, Berlim, Oslo, em vários lugares. Então quando você vai, você é um viajante. E mais, você vai no supermercado, você compra, você leva e faz, você não precisa nem ir em restaurante. Então, na verdade, você vive como um local, que é muito melhor, né? E não faz diferença nenhuma de você estar aqui ou estar lá, porque a vida que você leva aqui, você também vai no supermercado, você também prepara o teu café, você lava a tua roupa, lá você também tem máquina de lavar, máquina de secar. Na Suécia, inclusive, é muito bacana, porque em Estocolmo, onde eu fiquei, você tem uma lavanderia comunitária, então uma coisa bárbara. E no Brasil não tem isso, essas coisas comunitárias, né? Cada um tem que ter sua máquina de lavar, lá não, eles têm uma outra mentalidade. Então você vai aprendendo essas outras coisas, e depois você até queria, né, que fizesse isso aqui também. Mas então, você falou do negócio de viagem, é isso. Aí pra quê? Pagar a comissão para a comissão? Né? Então, para que ficar num hotel, que é uma coisa fria, que você... Tá bom, você vai ficar uma noite só, fica, né? Mas você vai ficar 3, 4, 5, uma semana em Paris, por que você vai ficar num hotel? Fica num apartamento, vive igual um parisiense. É muito mais divertido. Então, assim, as experiências agora que contam não são mais os produtos e serviços. Eu até vou falar um pouco sobre isso agora, antes de você fazer aí a sequência nossa. O século XX era muito vender produto e serviço. O século XXI já não importa mais produto e serviço. Produto e serviço é meio para a experiência. O século XXI é o século da experiência. O que a gente quer é experiência. Produto e serviço é meio. Só que as empresas ainda não entenderam que produto e serviço é meio. Elas acham que é fim. Fica fazendo publicidade de produto e serviço. As pessoas não querem isso. As pessoas querem o que aquilo leva elas a ter como experiência. Então isso que é importante. E as empresas não focam mais com tanta força a experiência como deveriam. A área da saúde, Davi, ela também entra nesse processo de transformação? Completo. Porque você imagina, hoje, você quando vai ao médico e ele te receita um remédio, eu pelo menos sou assim, eu acho que muita gente é. Antes de eu comprar o remédio, sabe o que eu faço? Eu entro na internet e leio a bula. Aí eu leio a bula, e aí eu vou pesquisar um monte de opiniões, e aí eu percebo o seguinte, esse remédio faz mal para isso, isso, isso. Eu volto lá. Eu já voltei várias vezes. Eles me receitaram, você vai ter que tomar tal remédio. Aí eu entrei na internet, eu li, voltei lá e falei com o supervisor, que era o médico, né, o coordenador do hospital. Eu falei, não, olha, isso aqui está dizendo tal coisa na bula, eu não concordo com isso. Ele falou, não, já que você não concorda, então não precisa tomar. Quer dizer, antigamente isso não existia, o médico era o Deus, né? Você tem que tomar e acabou. Não havia diálogo. Hoje não, a gente começa já... Porque você vai na internet, você começa a ver e você ganha força com isso daí. Então, quando você vai para uma consulta, e mais, você já começa a ver o que faz mal, o que não faz mal, que tipo de alimentação, porque a saúde, você não arruma a saúde pela saúde. A saúde é o fim do caminho. Por que você chegou no hospital? Se você chegou no hospital é porque o teu hábito alimentar foi errado, você não praticava exercício, você fumava, etc. Então você vai cair lá. Então, à medida que as pessoas têm uma maior consciência sobre tudo, ela não vai cair muito na saúde. Então o problema é que você pega 10% do PIB brasileiro foi saúde. Então se você olhar, sabe o que significa? Que ter um monte de gente morrendo fez bem para a economia, porque cresceu o PIB, deu emprego. Isso está completamente errado. Não se investe em saúde, se investe em sarar, né? Prevenção. Não, se investe em curar a doença. Sim. Não em as pessoas não ficarem doentes. Então tem que mudar completamente. Hoje a nossa saúde não é saúde, é doença. Então para que você vai hoje... Tem 2 filas hoje que você praticamente tem todo o tempo, né? Fast food e farmácia. Você vai na farmácia, tem fila. Você vai no fast food, é lógico. Se você sair dessa fila aqui, você já vai para aquela. Porque esse tipo de comida, se você comer todo dia, você comer uma vez por mês, não tem problema. Mas você come todo dia. Então, lógico que você vai passar mal e você vai ter que cair na farmácia. Então, assim, a saúde vai ter que ser completamente... Você falou da educação, a saúde é outro que tem que mudar por completo. E vai mudar. Você tem uma experiência de passagem pelo interior do estado, tem experiência internacional também, muito relevante, mas especificamente o interior do estado de São Paulo você conhece bem. Você já fez trabalhos em Ribeirão Preto, você fez na região de Campinas, você fez na região de Bebedouro, São Carlos. O que você consegue enxergar de mudanças para o agronegócio? Então, o agronegócio assim, olhando a questão de Brasil e agronegócio. Primeiro, o agronegócio no Brasil é primeiro mundo. Então, não dá nem para comparar com a indústria e serviços, né? Porque a gente é campeão em praticamente tudo no agrobusiness.
Mas o que eu vejo do agrobusiness é que ele ainda está no sentido de responder às demandas, né? Então a China quer tal coisa, a gente corre atrás da China, não sei o que quer, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, nós temos que começar a pensar mais para frente. Então vamos lá, a gente faz álcool, né? Até outro dia a gente estava conversando sobre isso, Ronaldo. A gente faz álcool, mas daqui 10 anos os carros vão ser todo elétricos. Aí você fala, então não vai ter mais álcool para abastecer carro, pode servir para outras coisas. Então eu acho que nós temos condições de colocar a agricultura, o agrobusiness em geral, a serviço do futuro, não a serviço do presente. E eu vejo muitas pessoas preocupadas com o fim do mês, mas eu vejo poucas pessoas preocupadas com o fim da década, ou preocupados com 2030, ou preocupados com 2050, que eu acho que isso é mais importante. Não vamos matar nenhum negócio que está funcionando bem hoje, está dando o resultado, deixa lá, mas vamos começar já a pensar no que virá em 2025, 2030, 2050, e a gente ser líder disso aí. Eu até tenho falado que nós temos que criar aqui no Brasil uma espécie de um Vale do Silício para agrobusiness. Você vai no Vale do Silício, eles estão criando o quê? Robôs e tudo mais para o futuro, e nós também temos que fazer isso. E São Paulo, nesse ponto, tem tudo para ser um precursor dessas tecnologias. Não ficar só respondendo a demandas, mas criar demandas. Você coordena um trabalho numa entidade que eu queria que você, propositadamente eu deixei para o final do programa, para você falar um pouquinho dela, que está preocupado em estabelecer essa ponte do futuro, né? Como é que chama a entidade Então, e como é que ela funciona? Exato. Eu em 2013 eu comecei a estudar esse assunto e escrevi até um livro que eu soltei o ano passado, em 2015, chamado Business Transformation, que até eu tô com a camiseta aqui. Fazendo seu merchandising. Exatamente. Então, o que nós criamos foi que a gente não foi uma empresa, não foi uma instituição, nada disso, porque a gente não acredita isso mais no século XX. O século XXI é colaboração. Então a gente criou um negócio chamado Business Transformation, que é um ecossistema. O que é isso? Ali nós temos empresários, temos profissionais, temos pessoas interessadas em construir a sociedade do século XXI. Para você construir a sociedade do século XXI, você vai ter que ter empresas do século XXI, porque hoje nós não temos empresas do século XXI. Nós temos empresas do século XX e algumas do século XIX. Então como é que você pode ter uma empresa do século XXI com empresas retrógradas, com uma educação retrógrada, com uma saúde retrógrada, com uma logística retrógrada? Não vai conseguir. Então nós temos que começar a pensar na construção dessa nova sociedade e em como essas organizações vão apoiar essa nova sociedade. Então isso chama isso, né? Então não é assim uma empresa no sentido clássico, né? Mas é uma união de pessoas interessadas em construir o novo. E você acredita firmemente, convictamente, de que quem não atravessar essa ponte fica realmente para trás, sob todos os pontos de vista? Olha, sobreviver não é obrigatório, né? Ninguém é obrigado a sobreviver. Eu acredito até que muitos não vão conseguir fazer isso, né? Porque hoje não é só uma questão de se adaptar, é se adaptar rápido. Vejam, os dinossauros podiam até se adaptar, mas eles não foram rápidos, por isso que eles sumiram da face da Terra. Hoje, a diferença da época dos dinossauros é que hoje a mudança é muito rápida. Então, de um ano para outro, mudou tudo. Se você não conseguir avançar, você vai ficar para trás. Então, você, comparando aí com você falou do parede, você vai ser como um aparelho de fax encostado no fundo de um armário numa feira de antiguidade. Você vai continuar existindo, só que você é irrelevante, entendeu? Quem faz o novo e quem busca a sociedade do século XXI, as organizações vão sair na frente. E mais, no século XXI, o vencedor leva tudo. O vencedor leva tudo. Eu te pergunto assim, para fazer pesquisa na internet é Google, né? Qual é o segundo? Você não sabe. Né? Você fala Airbnb para locação de... Quem é o segundo? Você não sabe. Então assim, no século XXI, quem sai na frente leva tudo. Se você fica preso aos paradigmas do passado, você vai ficar realmente numa situação de dificuldade para sobreviver. Então você fala assim, meios de comunicação hoje estão em crise, publicidade está em crise. Lógico, ficou para trás. Você pega a Netflix, você pega YouTube, ou você assiste um monte de coisa pelo YouTube. Por que você vai na TV? Então aqueles que fizeram... Você sabia que a Blockbuster podia ter comprado a Netflix por 50 milhões de dólares? Podia ter lanchado a Netflix. E hoje você vê, mudou completamente. É isso. Só um segundinho. Quanto tempo nós temos de gravação já? Faltam 30 segundos. Para fechar o quê? Para fechar 40 minutos. Meu santo Deus. Olha, terminamos o programa. Fecha. Terminamos o programa. Hã? Terminamos o programa. Sim, então agradece. Quando você falou 10, eu achei que tinha 10 minutos de gravação, por isso que eu interrompi. Então, eu encerro. Davi, muito obrigado pela sua primeira participação de uma série daqui para diante, com absoluta certeza, porque você trouxe realmente
informações privilegiadas graças à sua experiência. Fica aberto desde já um convite para que você, numa próxima oportunidade, nos conceda aí um novo compartilhamento das informações que você tem sobre essa mudança que nós estamos passando aqui. Ok, Ronaldo, muito obrigado. Eu acho que nós temos que criar algum evento específico para agrobusiness para falar do futuro. Não para falar o que está acontecendo em 2016, nós temos que falar de 2050. Eu acho que esse aí é um grande ponto para a gente pensar no futuro. Obrigado. Tá aí uma excelente ideia. A você, telespectador amigo, muito obrigado. Nós agradecemos também. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.